Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos começar a leitura da carta 4. Um passo muito importante, muito especial adiante nesses nossos estudos, gente. Nessa carta 4, Jesus vai explicar muita coisa que todos têm dúvidas e não sabem onde encontrar as respostas. Se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você entra aqui com a gente, comece pela carta 1. Vá de mente aberta, de coração aberto e se abra para ouvir esses audiolivros. Na verdade, é um audiolivro só, porque as cartas de Cristo é uma carta, é um livro só. São 9 cartas, vários textos complementares que também vamos ler mais à frente. E na verdade é um livro apenas, tá? Se tiver interesse de baixar, pode baixar no site oficial das Cartas de Cristo, tá? Esse que está aparecendo aqui em cima na tela. E você pode ir lendo, também pode ir ouvindo aqui os audiolivros, porque nós vamos comentando, gente, conversando sobre o entendimento das cartas, tá? Lembrando que tudo que eu comento aqui com vocês é a minha percepção com a leitura das cartas, tá? Vamos continuar esse estudo então? Simbora, então. Essa é a carta 4 e é o primeiro capítulo. Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias da minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito Universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito, enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra, há 2000 anos, era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o homem finalmente se verá envolvido. Foi por esta razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nessas cartas. Conheça, aceite-a. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sobre suas asas, para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus,
Quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos aos desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhe ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida na terra, minha vida terrena naquela região. Gente, eu quero comentar com vocês essa parte. Quando Jesus fala aqui de catástrofe, futuro horror que a terra viverá, já viveu durante esses 23 anos depois que ele escreveu isso, né? E tudo. E compara com quando ele veio aqui e disse aos judeus que eles passariam por tudo que passaram e tal, né? E que as pessoas não acreditaram e preferiram assassiná-lo. Ele está pedindo para que a gente não faça a mesma coisa nesse momento. Na carta anterior, ele enfatiza uma frase que mexe muito no coração da gente. Ele: não deixem que o meu trabalho seja perdido mais uma vez, né? Que é o quê? A leitura, o entendimento e a prática do que ele está ensinando aqui nas cartas. Jesus não veio com essas cartas, gente, com nenhum cunho religioso, ensinar religiosidade e nem pregar nenhum tipo de religião. Muito pelo contrário, ele tira todos os véus para que você entenda que a religião é só um degrau para que você acorde. Depois você tem que andar sozinho. Ficar focado em religião só te faz ficar cada vez mais centrado naquelas crenças e menos crescer. É isso que acontece com a pessoa que é muito focada na religião. Mas voltando aqui ao fato de que ele comparou os tempos de hoje com os tempos dos judeus, que não ouviram ele e que agora nós estamos tendo outra oportunidade de ouvi-lo, é porque ele ensina nessas cartas, gente, você a se tornar um mestre. O que ele quer dizer com isso? O que eu entendi sobre ele falar isso, né? Que ele fala nas cartas anteriores. É que você vai entender a verdade da existência. Você vai entender que você não foi criado por Deus, você foi extraído dele. E se você é uma centelha divina, se você é um pedacinho, uma extração de Deus, você é tão poderoso, entendeu? É claro, você é tão poderoso quanto, mas em tamanho menor, entendeu? Você tem o poder de Deus dentro de você. Qual que é esse poder? De criar, entendam? Nós podemos criar tudo o que queremos, tudo o que precisamos, tudo o que desejamos. Mas isso depende do nosso estado mental, do nosso estado emocional. Se o nosso estado mental e emocional for de desequilíbrio, nós geramos catástrofe, nós geramos terremotos, incêndios, doenças, morte. Se o nosso estado mental é de amor, de compaixão, de indulgência, de companheirismo, entendeu? De amor ao próximo, nós criamos um ambiente saudável, uma natureza bonita. Tudo é saudável ao redor de uma pessoa que tem a mentalidade saudável e o sentimento saudável. Aí às vezes as pessoas vão falar, isso não existe. Existe sim, muitas pessoas já são muito saudáveis. Outras estão num processo, como eu, talvez como você. Estamos trabalhando para diminuir as nossas barreiras do ego, diminuir os nossos desejos próprios, olhar mais para os outros, certo? Olhar mais para o comunitário, pelo bem comum. Procurar formas de amar mais, perdoar mais, entendeu? E guardar menos rancor, trabalhar esses sentimentos. É nesse processo que a gente cresce. Aí muitos vão pensar, não é fácil perdoar uma pessoa que me fez mal, principalmente quando esse mal é um mal muito sério, muito grande. Acontece que, né, o fato de você perdoar o outro, não é o outro que está ganhando nada, é você. É você que está deixando de carregar um fardo para deixar aquilo para trás e seguir livre. O que o outro vai ganhar com isso? A oportunidade de reconhecer o seu erro e tentar melhorar. No entanto, você que perdoou ganha muito, muito mais.
Eu não digo isso, gente, olhando os problemas dos outros. Eu digo isso pelas minhas experiências. Depois que eu perdoei família, conhecidos de lugares que eu já morei, fatos que já aconteceram na minha vida, gente, a minha vida deslanchou para frente. Por quê? Porque eu deixei velhos fardos e consegui andar mais leve, certo? Vamos imaginar isso de uma forma física. Pegue 2 sacos de cimento, coloque em cima dos ombros, um de cada lado, são 50 quilos cada um. Tenta andar com isso, gente. Tenta trabalhar, tenta construir, tenta ser feliz, tenta se sentir saudável, carregando esses sacos de cimento. Você não vai conseguir, entendeu? O que são esses sacos de cimento? Ódio, rancor, inveja, entendeu? Ficar guardando coisas antigas, coisas velhas no seu coração. Jogue isso fora para que você consiga andar para frente, certo? E não ficar se arrastando na vida, tentando vencer sem conseguir, porque carregando 100 quilos de saco de cimento ninguém consegue fazer nada na vida, tá? Então Jesus ensina isso aqui pra gente, né? Entender que nós somos poderosos, mas para podermos crescer e criar é preciso jogar os sacos de cimento fora, ok? Vamos prosseguir aqui. Depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhe ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua ignorância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial? Quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como o motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam um universo inteiro respondendo com bênçãos. A economia mundial floresceria e a paz se restabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana. Não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na consciência como sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição
com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, do qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial da sua história, e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos. Mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e disposta a avisar as nações sobre o que estava criando para elas mesmas no futuro. As igrejas afirmam crer em minha existência, estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora, que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas, ou de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Pessoal, essas cartas foram escritas no ano 2000, foram ditadas. E depois disso, gente, muita coisa ruim aconteceu, né? Muito mais do que antes das cartas. Inclusive, hoje, no ano de 2023, que eu estou fazendo essa leitura, a gente está passando por um período bem difícil. A gente passou pela pandemia, pelo Covid, e agora tem essa guerra horrível entre a Ucrânia e a Rússia. Muita gente está longe disso, mas, no entanto, essa guerra afeta o mundo inteiro, né? Tá tudo muito mais caro, tá tudo muito mais difícil, sem contar a energia vibracional da Terra que cai e todos sofrem, né? O Brasil tá em crise, para todo lado a gente só vê as pessoas assim em sofrimento. Não tem nada fácil, tá tudo muito difícil. Então, os avisos deles era para isso. Agora, ele vai continuar aqui a falar uma coisa que é muito importante, que é a separação do joio e do trigo. Vamos continuar para a gente poder dar conexão aqui para a nossa conversa. Eu voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras se referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que foram capazes de receber a verdade que essas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação dos espíritos. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível da sua inata consciência rebelde. Isto não é um castigo que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos.
Já faz muito tempo que ascendi até as mais altas frequências vibratórias da consciência dos reinos celestiais. Eu sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser, e que ensinaram as pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Aqui ele fala, gente, que ele não é o único, tá? Aqui na Terra, a cultura portuguesa, brasileira e uma grande parte do mundo acredita que Jesus seja o único, né? Inclusive a doutrina cristã, ela fala que Jesus é o único Salvador e que Jesus isso e Jesus aquilo. No entanto, isso não é verdade. E as culturas que não conhecem o cristianismo serão aniquiladas, né? Então, assim, Jesus não é o único que ascensionou. Muitos outros já fizeram isso. E como ele mesmo está dizendo aqui, eles vêm para ajudar o mundo, para iluminar as pessoas, porque eles já transcenderam a consciência humana. Entendem? Eles se uniram a Deus, ao Criador de todas as coisas. Eles se uniram, né? E ascensionaram. Agora, eles têm uma consciência que pode envolver o mundo todo, o universo todo, e ter contato com as pessoas. Aqui ele fala, inclusive, que nós podemos falar com ele. Nós não precisamos de intermediários para falar com Jesus, gente. Entendam isso. Não permita que nenhuma religião dite regras na sua vida e te guie. Tenha as suas próprias vontades. Fale com Jesus você mesmo, tá bom? Continuando. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Ele está falando aqui de outros seres como ele, tá, gente? Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for o seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida. Tá vendo? Ele está falando que tem outros profetas e que eles são, tá vendo? A própria vida. Quer dizer, não é só o cristianismo que é como se diz, o certo, tá, gente? O que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade de seres da vida, cada um manifestado através de sua individualidade, a mais alta verdade de toda verdade da nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser,
devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas. Cristãos, muçulmanos, sufins, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, e se considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Pessoal, vocês repararam que ele fala de várias religiões aqui, claro que existem muitas outras, mas em momento nenhum das cartas, em momento nenhum, você ouve Jesus chamar o espiritismo de religião. Eu já comentei isso com vocês aqui, certo? E quero de novo enfatizar para quem não prestou atenção ou não ouviu. O espiritismo, gente, o kardecismo em si, não é uma religião. E uma das coisas que me afastou do kardecismo foi o fato do homem transformar, de alguma maneira, o kardecismo em religião. Por que eu digo que o kardecismo não é religião, gente? Foi preciso se constituir uma instituição para reunir as pessoas. Mas eu queria tanto que as pessoas tivessem a mentalidade aberta para entender que espiritismo não é religião, porque independente da crença, independente de crer em Deus ou não, independente de acreditar na vida após a morte ou não, em espiritualidade, independente de acreditar em Jesus, independente de acreditar em nada, independente se a pessoa acredita que vai morrer e vai virar pó e que vai desaparecer do universo, independente de qualquer coisa que a pessoa acredite, todos somos espíritos, todos renascemos milhares de vezes, não sei dizer quantas, em mundos diversos. Todos vamos morrer, passar um tempo no plano espiritual sem corpo físico e todos vamos reencarnar. Você acredita? Não importa. É uma lei universal. Ah, Fran, você está querendo dizer que você sabe da verdade absoluta. Não, gente, eu não sei da verdade absoluta. Acontece que existem leis que não podem ser mudadas pela vontade das pessoas, pela crer ou não crer. São leis, entendeu? E não existe isso de, vamos entrar em parlamento, vamos julgar e vamos votar e vamos mudar essas leis. Não. Essas leis são universais. Causa e efeito, entendeu? Reencarnação, não tem como evoluir se você morrer. Se você morrer e desaparecer, vai acontecer o que com o resto, gente? Como que Deus cria seres inteligentes para simplesmente viver 80 anos e depois morrer e acabou? Pare e pensa nisso. É muito importante acordar para essas verdades da existência, senão nunca vai entender que cria a própria realidade. Acreditar e entender que esses fatos que eu estou falando para vocês é lei, não tem como escapar, é um primeiro passo para entender como que você cria sua realidade. Entendeu? Através do que você sente, do que você fala, do que você pensa, através dos seus julgamentos, através do seu poder de perdoar, porque isso é um poder, viu, gente? Isso é um superpoder. Jogar o saco de cimento fora é um superpoder. Entendeu? Tanto que Jesus fala aqui sobre reencarnação várias vezes, que ele ainda fala de outros mundos e tudo mais. E aqui ele cita uma parte da separação do joio e do trigo, que está na Bíblia, das cabras e das ovelhas e tal, que é a mesma parábola, né? Essa separação está sendo realizada já. Por quê? Da mesma maneira que está sendo realizada na Terra hoje, já foi realizada em outros planetas. Em outros planetas. Muitas pessoas que vivem na Terra, elas foram trazidas de outros planetas. Quando esses planetas passaram pela mesma separação de joio e trigo, de cabra e ovelha, e nós fomos mandados para cá.
de mundos infinitamente superiores, mas que a gente não cabia mais lá. Por quê? Porque persistia nos erros. Hoje está acontecendo a mesma coisa aqui na Terra. Pessoas que persistem nos mesmos erros, que já fizeram em várias outras encarnações, cometendo crimes, desafiando as leis universais, as leis divinas e também as leis dos homens, certo? Infringindo todo tipo de lei. Pessoas que mantêm a postura de não perdoar, de odiar, de se vingar. Essas pessoas são cabras. E elas são diferentes das ovelhas, que estão buscando formas de melhorar, buscando formas de crescer, que preferem o comunitário, que preferem o bem, que preferem ajudar, que preferem não julgar. Essas pessoas são as ovelhas, entendeu? Então, quando começou essa limpeza, que vai passar aí por uns 100, talvez 200, talvez 300 anos, não dá para saber exatamente, pessoas nesse naipe, vamos falar nesse naipe mesmo, nesse estágio de criminalidade, de ódio, de violência, elas estão sendo exiladas, gente, para mundos inferiores. E pensa comigo, se em 200, 300 anos, as pessoas que cometem crime, as cabras, vamos falar as cabras no caso, estão desencarnando e não estão reencarnando na Terra, em 300 anos, o que vai acontecer? Na Terra haverá ovelhas, mais ovelhas. E a Terra vai sair de um estágio de mundo de expiação e de provas para se tornar um planeta de regeneração. Por que de regeneração? Porque as ovelhas, elas estão buscando o bem, mas não são puras, não são boas o suficiente. Mas vamos passar por um estágio de crescimento, de limpeza, sem as provas duras de estar sempre com medo de ser assassinado, violentado, roubado, né? E o nosso lado bom, ele vai ser mais aguçado. O espírito comunitário, o espírito de ajuda mútua, ele vai crescer entre as pessoas, né? Entre as ovelhas, no caso. Vocês conseguem perceber isso? Por que eu procuro e gosto mesmo, sempre gostei de estudar a espiritualidade? Porque faz sentido. Faz sentido. Olha como é esperançoso pensar que isso está acontecendo na Terra. Que espíritos evoluídos que procuram estar sempre no mal estão sendo retirados do planeta Terra. É por isso que Jesus falou que os justos herdariam a Terra. Não está isso na Bíblia também? Quem gosta de estudar a Bíblia? Que os bons herdariam a Terra, que os últimos seriam os primeiros. Ele não fala isso na Bíblia? É palavra de Jesus também, não é? Pois é. Por que os últimos, gente? Os últimos são os restantes. Entendeu? As ovelhas serão as restantes, elas serão as últimas a sair da terra. E na verdade vão voltar várias vezes até se tornar limpas, puras o suficiente para se ascender a um mundo mais evoluído do que a Terra vai estar daqui 300 anos, 500, 1000, não sei, gente. Entendeu? Mas nós estamos passando por esse processo. É importante que não fiquemos para trás, porque somente os justos herdarão a terra. Então, procurar o crescimento, procurar evoluir, procurar abrir a consciência é de suma importância. Nós que estamos encarnados na Terra hoje, somos os trabalhadores da última hora, que também está escrito na Bíblia. Nós somos os últimos trabalhadores, somos os trabalhadores da última hora. Agora a gente está passando pelo julgamento final. Estamos propensos a buscar o bem, a crescer e melhorar? Somos ovelhas? Ou somos criminosos? Ou somos maus com a nossa família? Entendeu? Rancorosos com as pessoas ao nosso redor, familiares, conhecidos, vizinhos. Somos pessoas que ajudamos a quem precisa, a quem nos pede uma ajuda, ou somos pessoas que viramos as costas quando as pessoas nos procuram? Procuramos fazer o bem ou não estamos nem aí, não estamos preocupados com nada, estamos deitando e rolando na vida? Essa é a pergunta que devemos nos fazer todos os dias, certo? Porque é nesse momento que nós vamos saber, somos cabras ou somos ovelhas?
Fica aí esse pensamento para ficar pairando na mente até a nossa próxima leitura, gente. Agradeço mais uma vez vocês terem visto até o fim do vídeo. Beijos de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!